Bom, como vocês sabem, segunda-feira foi Dia da Mulher e não poderíamos deixar de falar na nossa aula, haja vista, na verdade, a gente não pode nem dizer que é só um dia, mas a semana, um mês, né, de março é voltado para as comemorações da mulher. Então, eu gostaria que algum homem aproveitasse e desse uma mensagem, parabenizasse nós mulheres. Marcelo. E pode ser. Enquanto isso, os demais que estão entrando, coloquem lá o nome no chat. E, por gentileza, vamos lá, um homem para falar desse dia. Então, ótimo. Então, vamos ouvir o Otávio. Em nome de todos os homens aqui da nossa turma, queria desejar um feliz Dia das Mulheres a todas, que são hoje em dia grandes guerreiras, que lutam pelos seus direitos, que mostram que tem valor sim na sociedade, que tem que passar por cima de várias dificuldades hoje em dia, que mesmo no século XXI ainda são impostas a elas, mas que vem se sobressaindo, vem conquistando espaço, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha, que lutam pelos seus direitos e que são grandes exemplos a serem seguidos. Um dos maiores exemplos que eu posso citar que eu tenho para mim, minha mãe, uma grande guerreira, e eu gostaria muito mesmo de chegar um dia mais para frente, quando todos nós estivermos formados, se eu tiver o prazer de um dia trabalhar com uma de vocês, será muita felicidade da minha parte, em poder algum dia ter uma de vocês trabalhando eu podendo trabalhar ao lado de vocês. E parabenizar a professora, que aí é uma grande mulher que está nos dando aula. Olha, obrigada. Que legal a fala dele. E, gente, reforçar que além de ser um dia comemorativo, né, foi um dia também de muita reflexão, por conta que até hoje a gente. Ó, Marcelo, estou pedindo para você falar também, viu? O próximo. Até hoje, nós sabemos que ainda existe, persiste desigualdade salarial, como no caso daquela questão, vocês viram aquela questão do Enem, em que colocaram a Marta do lado do Neymar, e a Marta já fez mais de 100 gols pela seleção, o Neymar fez 50, metade, porém Neymar ganha 5 vezes mais, né, do que a Marta. Então, por quê? Se ambos são jogadores de futebol, se ambos são da seleção, por que que então paga-se muito menos pelo gol da Marta e muito mais pelo gol do Neymar? Gente, eu até fiquei arrepiada falando isso, mas é ainda assim é ainda uma questão que ainda precisa ser, né, melhor trabalhada, melhor discutida, né? Então vamos lá, Marcelo, e na sequência uma mulher também para falar. Bom, professora, boa tarde. Primeiramente, agradeço a senhora aí por ser a nossa professora que está dando essa oportunidade da gente, né, poder falar sobre essas questões, que é justamente o direito que a gente tem de não só agradecer às mulheres, mas também enaltecer o fato de que nós não somos sozinhos nesse mundo, nós precisamos corroborar com todas as pessoas, né, seja homem ou mulher, independente de sexo. E eu gostaria de aproveitar essa fala para citar que mesmo no Dia da Mulher, houve um caso, eu não lembro se é em Pernambuco, foi em alguma Câmara dos Vereadores, em alguma cidade, um homem, justamente no Dia da Mulher, ele criticou uma mulher que estava lá na banca por ela estar, sabe aquelas roupas que geralmente ficam um braço de fora da blusa da mulher? Sem manga. Eu acho que é. Ele pediu a assim palavra. que eu tô? Só que sem a parte de um dos ombros. Ah, como se ela fosse assim, né? Sim. Oh, E aí um dos vereadores, ele criticou a mulher dizendo que esse não era a vestimenta adequada para tal evento, sendo que ela estava mostrando apenas um braço. E é um fato curioso que é impossível não falar da política, porque ele também
criticou ela por estar com um adesivo no peito escrito Fora Bolsonaro. Só que o homem justamente estava com uma máscara que estava escrito Presidente Bolsonaro. E aí foi meio que hipocrisia da parte dele, porque ele falou que lá não era lugar da manifestação política. Além de ser, justamente ser no Dia da Mulher, entende? Para você ver Entendi. como Ou não há seja, um respeito. ele quis causar, né, assim, de uma forma muito negativa, entendi. E aí na terceira lá, que era, tipo, as pessoas iguais, não, tipo assim, não querendo dar o devido respeito à pessoa, desmerecendo tudo. E aí ela foi lá e falou que era hipocrisia da parte dele, e eu achei muito importante porque foi justamente no Dia da Mulher, para não só conscientizar as pessoas, mas mostrar que ainda há muito preconceito, muito tabu envolvido elas e toda a questão que a gente ainda discute muito hoje em dia, né? Verdade, verdade. Olha, isso Mídia, que né? você está falando é muito importante, gente, porque assim, é, a gente é um dia festivo, não é feriado, né, infelizmente, devia ser, mas é um dia festivo, mas é um dia também de muita reflexão, porque o que a gente observa é que, na prática, muitas pessoas ainda veem as mulheres como, até mesmo, além dessas questões que ele citou, mas como um empecilho na hora de trabalhar, né? Fazem perguntas que não fazem para os homens, tipo, você tem filhos? Ou seja, ninguém pergunta isso para homem quando vai trabalhar, se ele tem filho, mas para a mulher pergunta. Por quê? Porque já fica pensando, será que vai engravidar? Aí pergunta, você tem vontade de ter filhos agora e tal? Ou seja, são perguntas que muitas das vezes não se faz para homem, mas se faz para mulher, como uma forma de discriminar na hora da contratação. Muito bom a sua fala, viu? Porque no Dia das Mulheres, uma mulher sendo insultada, né? Pior é é, quando ainda assim a gente vê que os próprios membros da casa legislativa ainda acompanham o pensamento machista, né? Vamos lá, agora uma mulher para fechar. Professora, Pois não. a respeito disso, eu acho que, além de todos os dias, claro que a gente tem que lembrar, eu vou falar um pouquinho disso que a senhora tinha falado a respeito do perguntas que fazem para a mulher que não fazem para os homens. É incrível como coisas que não faz sentido nesse aspecto são os que eles usam para justificar a disparidade salarial que existe entre os gêneros, entendeu? E muitas vezes, mesmo uma mulher tendo um cargo superior a um homem, ela ainda ganha um pouco menos do que um homem que está em um cargo inferior dela. E, além disso, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que é a respeito das lutas que nós temos sobre os nossos direitos, sobre o direito de poder ser dona de casa se quiser, ou poder sair para trabalhar que quiser, poder escolher se quer ou não ter filhos, ter autonomia sobre o próprio corpo, ter autonomia sobre as próprias escolhas e sobre a própria vida. E não precisar que a sociedade fique impondo, ou então dizendo que ela pode ou que não pode fazer determinada coisa, ou que ela deve ou que não deve fazer determinada coisa, ou se ela fizer determinada coisa, ela não vai ser mulher o suficiente. Ou mesmo falando que, no caso das mulheres trans, por exemplo, que por ela ter nascido de determinada forma, isso torna ela menos mulher do que qualquer outra de nós. Isso está completamente errado. Então, eu acho que o dia 8 ele foi, e todos os dias também a gente tem que reforçar isso, mas a ideia de que ser mulher é uma luta constante de briga pelos seus direitos e pela nossa capacidade de viver nossa própria vida, independente de qualquer pessoa, independente da família, da sociedade, de homens e tudo mais. E, além de tudo, também lembrar do nosso passado, das que sofreram para ter o que a gente tem hoje e das que morreram só por ser quem elas são, entendeu? Verdade. Isso que você está falando, eu me lembrei do Profissão Repórter, que eu assisti, não sei se vocês viram, que era uma mulher trans, e a Câmara dos Vereadores de São Paulo não concedeu a questão da escolta para uma co-vereadora, era um mandato coletivo,
que ela sofreu um ataque na casa dela, atiraram na casa dela, sobre o pretexto de que ela não era vereadora por ser mandato coletivo, que só quem teria escolta seria a vereadora principal. Mas você percebe claramente que se fosse um homem, teria direito, mas é porque era uma mulher e trans. Então assim, ficou bem, bem nítido. Não sei se você viu isso, Steani, você chegou a ver? No Profissão Repórter? Não, esse caso em si não. Eu não tenho assistido muito TV aberta ultimamente, então não. Tá. Depois vocês dão uma olhada, né, nesse caso. Eu fiquei triste, né, pela colega acontecer isso. Pode falar. Eu vi uma frase que tocou muito, entendeu? Certo. A gente vê assim, a metade das pessoas que moram nesse planeta, Sim. a metade são formadas por mulheres e a outra metade são filhos. Eu vi, que coisa linda. Quer dizer, a metade é mulher e a outra metade é filho de mulheres, né? Exatamente. E eu queria só fazer assim fiz muito, só uma mensagem. Pois não, Josimar. A dádiva de ser mulher. Mulher, você tem um dom de gerar vida. Sua natureza é protetora, caridosa e amorosa. Você é um ser de luz que transparece a sua essência e seus atos. Você consegue ser guerreira e, ao mesmo tempo, consegue ser sensível. Está sempre pronta para suprir as necessidades. Em casa, no seu trabalho, cuida com zelo e determinação. Enfim, você enfrenta a batalha diária na luta por seus objetivos e na busca do seu equilíbrio. Por isso, todo o nosso agradecimento. Vocês são importantes. Olha, que legal. Muito bacana a participação de vocês. Fico muito feliz de ver que é uma turma que consegue se expressar, que consegue demonstrar, que fazem análises reflexivas, análises críticas, e que sabem agradecer e sabem levantar essas questões, né, que são questões construtivas para a nossa sociedade. Pode falar, Jordana. Só um minuto, professora, eu só estou botando o meu fone aqui. Ah, tá. Eu acho tão legal quando vocês botam ali levantar a mão, acho tão chique isso. Josimar e Jordana ali com a mão levantada, acho muito chique. Mas assim, gente, então vamos lá. Jordana, pode falar. Boa tarde, professora, boa tarde, Boa tarde. colegas. Já que a senhora abriu a oportunidade, né, para todo mundo falar, Isso. Eu quero também deixar a minha homenagem aqui para o Dia das Mulheres, né, o Dia da Mulher. Alô? Pode falar, querida, pode falar. Pronto. Eu queria deixar uma mensagem em Provérbios 31, e tem alguns versículos aleatórios que eu uni aqui para homenagear a todas nós. E diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis, né? Ou seja, de pedras preciosas, né? É o nosso valor. Né? Que é, inclusive, a pedra do direito, a vermelha. Isso, justamente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Quando ele fala lhe faz bem, né? Bem ao outro, no caso, né? É porque eu peguei vários versículos aleatórios para jogar os mais convenientes aqui, né? Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos, né? Ou seja, é uma pessoa bondosa, né? E que todo dia nós sejamos assim, pessoas bondosas, né? Mulheres bondosas. A força e a glória são seus vestidos e alegra-se com o dia futuro. Que nós sejamos fortes, mulheres de valores, né? De glória. E o último versículo diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E vai de encontro
esse último versículo vai de encontro, né, vamos dizer assim, ao estereótipo de mulher hoje, né, de que tem que, enfim, tem todo um estereótipo aí que a gente sabe, né, mas isso tudo é enganoso, isso tudo é vão, né, porque se a mulher não for linda por dentro, não for virtuosa, nada disso, e isso se torna vão, né, e é isso que eu desejo para as mulheres hoje, aqui do grupo, para você também, professora, que vocês se encham realmente de virtudes, né? Que isso é que realmente faz a gente ser, vamos dizer assim, preciosa. Ai, Obrigada. que lindo! É uma passagem bíblica muito, muito especial, né? Que maravilha, fico muito feliz. Gente, que felicidade nossa aula começar assim. Vou agora, então, mostrar aqui a tela do meu slide para ver onde foi que a gente parou. Lembro que a gente tinha parado lá naquela discussão das algemas, né? Lembram? Que é a súmula vinculante número 11. Aqui, ó. Lembra que a gente estava aqui, ó? Aplicação da dignidade da pessoa humana nas súmulas do judiciário. Vimos o que era a súmula. Era a súmula vinculante. E estávamos na análise da súmula vinculante 11, né? E eu coloquei aqui a foto para vocês, que a gente estava tratando sobre essa questão, né? Aqui, ó, nos pés, algema, nas mãos, e ainda com cinto, e ainda com 1, 2, 3, 4, 5 policiais federais ali escoltando, né? Tem um quinto ali atrás daquele outro moço ali. Ele vindo dentro do camburão, na gaiola, com cadeado. Então, teve muita repercussão essa imagem, né? Então, vamos lá. Partindo daqui, agora, gente, eu vou pedir para vocês sempre falarem no microfone, por conta que eu vou ficar com a tela cheia. Mas antes, deixa eu responder aqui. Josimar está perguntando se tem alguma atividade valendo ponto. Tem, Josimar. Está lá no site. Olha aqui. Ó, direitos humanos. Vai descendo a tela. Aqui, ó, atividade primeiro bimestre, pontuação 3 pontos. Prazo é dia 18, foi até bom tu ter lembrado, tá, gente? Prazo semana que vem, dia 18. Só 2 pessoas entregaram até agora, viu? Deixa eu ver quem entregou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver de uma outra forma aqui. Quem pegou foi Jordana e Laiane. Foi as 2 que já entregaram, tá? Então, queridos, aproveitem para fazer. Tá aqui, viu? Tudo explicando direitinho. Ah, Josimar. Então, fica logo sabendo. Já? Beleza? E aí, tu faz lá, tá? Tá aqui a folha de respostas, ó. Folha de resposta, o recurso, que é sobre abandono afetivo, e tá aqui a atividade. Aí, tu baixa lá a atividade, lê, e daqui pro dia 18, tu coloca lá, tá? Também aqui, ó. É sobre esse RESP aqui, ó. 1.159242. Para facilitar a vida, eu já coloquei até o RESP aqui. Não precisa nem entrar lá no site do STJ, tá? Tá aqui. 13 laudas. E a folha de respostas também tá aqui. Editável no Word, como vocês podem ver. Só habilitar aqui, ó. Aí já podem fazer, tá? Não precisa capa. Beleza? Mas se quiser fazer mais, pode, tá? Marcela está dizendo que futuro da nação que entrega atividade antes do prazo. É verdade, mas, gente, sabe o que é? Daqui a pouco vai começar a acumular matéria, né? Juntar tudo. Então, vejam se vocês conseguem, por exemplo, final de semana agora já fazer e já entregar, viu? Então, vamos lá. Aqui, voltando para o slide. Vamos lá, próximo. Súmula. Professora,
Pois não. Chegou aqui o livro que a senhora recomendou, curso de Direitos Humanos. Eu pensei que era bem fininho. E é grossão, né? Olha aí. Me mostra aí na câmera. Deixa eu olhar. Já vai. Muito bem. Rapaz, eu amo aluno que a gente fala as coisas e ele faz. Estou falando, compra Vatmec 2021, o aluno vai lá e compra. Compra livro, o aluno vai lá e compra. Professor, minha câmera aqui acho que não está funcionando, não. Depois eu mostro. Tá. Mas que legal. Qual é a editora? Alguém comprou Vatmec 2021 quando eu falei para comprar? Eita, época da Covid, né? Tá demorando mesmo. Tava A internet já tá liberado no Submarino Americana, tá assim. Mas é só na internet, eu também estou esperando para comprar. Eu tô preocupada de vocês comprarem na internet, porque vocês não é nem o frete, às vezes passou a prova e o Vatmec não chegou. E o problema é que a Americanas agora ela está trabalhando com o serviço de marketplace. Aí, às vezes, não é nem da Americana, é uma loja que a gente compra, sabe? É igual a Magalu. Professora, a sua prova vai conter alguma coisa que não tem no Vadmecum de 2020? Olha, agora tu me pegou, porque eu creio que tudo que a gente está vendo é de 2020 para trás. Creio que não teve nada até agora de 2021. Mas eu fico com medo de vai que, né? Então, por isso que eu sempre digo, gente, Vadmec 2021, por favor, né? Cuidado com esse negócio, que eu morro de medo dessas alterações legislativas. Vou explicar para vocês. Eu estava dando aula de empresarial e aí teve uma alteração agora de 24 de dezembro de 2020, na Lei 11.101, que é Direito Empresarial 3. E só quem tem é quem tem o Vadmec 2021, porque foi 24 de dezembro de 2020, alterou a lei. Então, eu fico com medo dessas coisas, né? Gente, prefiro comprar. Quem for comprar para agora, prefira comprar ao vivo, tá? Porque eu tenho medo de não chegar, porque como o colega falou, é igual a Magalu. Você compra na Magalu, quando você vê, na verdade, são vários sites hospedados na Magalu. Então, vamos lá. Anota lá, por gentileza, súmula 593 do STJ. Ela que fala de estupro de vulnerável. Como assim, Bruna? Olha só, gente. Estupro de vulnerável é aquele que é feito com menor de 14 anos. E aí a grande discussão é se... Nós já vimos essa ou ainda não? Fiquei agora na dúvida. Tá. E aí a grande dúvida é se aquela garota que tem 13 anos, por exemplo, é menor, mas ela já tinha relação sexual, ela já era experiente sexualmente falando, né? Já transava. E aí, pode afastar essa conduta delituosa do criminoso? Não. Por uma questão de direitos humanos, é irrelevante se ela já transava, ou se ela já não transava, se ela era virgem, se ela não era virgem, ou se ela namorava com o cara, se ela tinha um relacionamento amoroso. Por quê? Porque nós precisamos proteger as nossas adolescentes. Então, o STJ, ele bate o martelo, abre lá na súmula 593, está lá atrás do Vadmec, gente, é a última coisa do Vadmec, veja se está batendo. Ela vem dizer justamente isso, que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso, aqui pode ser sexo oral, sexo anal, né? Conjunção carnal é o sexo tradicional, né? Penetração, vagina, pênis ali. E prática de ato libidinoso, as outras situações que eu falei. Tá com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima. Bruna, mas ela disse que sim, ela queria, não importa. É estupro de vulnerável. Não importa se ela já tinha experiência, não importa se ela namorava com o agente, tá?
Então, não sei se vocês sabiam disso, mas é considerado irrelevante essa situação. Edson. Professora, desculpa, esqueci de levantar a mão, acabei abrindo aqui. Não, mas pode falar, eu até prefiro, porque eu vou ficar com a tela cheia muitas vezes. Certo. Não teve um caso aí que foi absorvido, um homem, por causa disso? Não sei se você lembra. Não vi. Chegou a ser absolvido em primeira instância? Porque eu acredito que sim. Mas faz muito tempo, assim, acho que faz mais de uns 3 anos, mais ou menos, que eu vi esse caso. Antes da edição dessa súmula, né? Eu não sei. Ela é recente, né? Assim, mais para frente. Pode ter sido. Ou então o juiz pode ter, em primeira instância, absolvido, mas se chegar recurso lá na STJ, eles consideram irrelevante e mantém preso. Interessante, né? Edson, muito boa tarde, está chegando agora, fez matrícula atrasada. Edson, entra lá no site da Facam, tá? Nós temos um portal, vou mostrar aqui para você. Tem atividade lá para fazer, você entra aqui, ó, Direitos Humanos, e vai olhando, né, o que foi a bibliografia, leia a Declaração Universal, leia o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assista esses vídeos, tá? Josimar, você também, se ainda não fez isso, também faça. Aqui tem os últimos slides, até a aula passada. Quando termina a aula de hoje, eu já coloco os novos slides, tá? Tem atividade para fazer, valendo 3 pontos, tá? Aqui atividade, prazo até dia 18. Então, acompanhe lá no nosso mural. Beleza, Edson? Por nada. Vamos lá, Josimar. É a súmula 593 do STJ. Tá batendo lá no Vadimeco? Estou lendo aqui, professor. Tá. Veja lá, gente. Bateu? Eu quero que vocês aprendam a procurar essas súmulas, viu, gente? Vamos aprender a procurar, tá lá atrás do Vadimeco. Sim, professora, sim. Achou? Sim. Quem que achou? Deixa eu olhar aqui. Quem foi que falou? Pedro. Oi, Pedro. Beleza. Então, gente, olha só, Código Penal. Quando ele fala em estupro de vulnerável, é o artigo 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Isso aqui é estupro de vulnerável. Bruna, e se for maior de 14 anos? Aí cai no crime mesmo no 213, né? Que é estupro, ó. Cadê? Cai no 213. Constranger alguém mediante... Rapidinho. Violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Então, se for maior de 14, cai no estupro do 213. Se for menor de 14, vai cair lá no 217, que é 217A, que é o estupro de vulnerável. Pois não. Pode falar. Não, é que eu ia dizer que quando é maior de 14 anos é caso não haja o consentimento, né, da pessoa. Isso, se houver consentimento fica, né? Fica naquele...
né? Aí já é 50 tons de cinza, né? Que é quando a pessoa... Se bem que eu nem sei se aquela personagem queria ou se ela não queria. Eu acho que ela queria, que depois ela até casou com o homem, não foi? Anastácia, nos 50 tons de cinza. E parou, né? Não assistiu a trilogia. Essa falando aqui... Eu assisti todos. Olha, eu assisti tudinho. Me lembro até que teve O segundo eu assisti 3 vezes. O segundo eu assisti 3 vezes. Pode falar, Josimar. E, professora, só queria lembrar que já teve decisões aqui mesmo no Maranhão. Perfeito. Que o advogado de defesa ele conseguiu a tese dele de defesa e foi provado, né? De depoimento, de provas. Sim. A pessoa que o rapaz namorava com a menina, começou o namoro desde 12 anos. Esse foi no interior, esse caso. No interior acontece muito isso. Menino de 11 anos, ele já tinham 3 anos de namoro. Ela ainda não tinha 14 anos. Houve uma briga e ele tinha 19 anos. Ela foi mais ou menos assim. Ele maior, ela com 13 Só que ele anos? já namorava com ela já há 3 anos, desde 12 anos, com consentimento da família. Ah, tá. Então, a tese dele é que houve consentimento, ele namorava desde 12 anos, o advogado provou e ele foi absolvido. Porque houve consentimento, apesar dela ter menos de 14 anos. Houve o pai, brigou com outro pai, ou briga de família, e obrigou a menina a fazer a denúncia. Aí o pai disse que achava que ela era virgem ainda. Isso foi uma confusão. Eu sei até o nome do juiz, do advogado, mas por questão de ética a gente vai ficar em segredo. Mas conseguiu a absolvição. Aí eu esse caso aí está com 2 anos. Viu? Ah, tá, porque essa súmula, eu estou olhando aqui, ela é de novembro de 2017, né? E se... Ela é recente, né? Recente, é. E se foi depois dessa súmula aqui, podia recorrer para o STJ e ele ia preso. Porque pai e mãe não dá consentimento de filho tá transando com menos de 14 anos. Isso aí, para a lei mesmo, é estupro, e é estupro de vulnerável, e a pena é alta, né? Vocês viram? Olha lá. Reclusão de 8 a 15 anos, uma das maiores penas do Código Penal, né? Não, é verdade, por isso que eu estou comentando que se tivesse essa súmula já, não tinha como ele se safar, esse rapaz aí. Se fosse hoje, ó, negativo. Né? Podia chamar todo mundo da família, exatamente. Essa me lembrou a questão, se a pessoa tiver sem discernimento, né, ali, embriagado também, pode incorrer aqui no parágrafo 1º, ó, 213, lá em estupro, ó, que é... Não, perdão, 217, que diz assim, ó, incorre na mesma pena quem pratica... alguém com enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, ou, aí bem aqui entra a questão da pessoa estar embriagada, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Enquadra também na vulnerabilidade. Então, não é só menor de 14 anos. Se você estiver bêbada, drogada, também pode cair nessa situação aqui, tá? E, gente, não tem como deletar chat. Vocês sabiam disso? Infelizmente, ainda não descobriram uma forma de deletar chat. Porque eu vi que a pessoa falando dela, ele não tem como. Aí é uma prova cabal, né, professor? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, quer dizer que a lei, mesmo uma menina ou menina de 15, 14 anos, tendo discernimento, a lei diz que de não ser maior de idade, ainda não tem discernimento? Não, peraí, repete aí. Professora. Isso, rapidinho. Porque assim, mesmo uma menina com 14 anos
tendo consentimento demorado e da família, Não, é a lei está menor, querendo menor de dizer. 14, o 217, é menor. Não, eu entendi, tô querendo saber se, mesmo a menina tendo consentimento, Mesmo ela tendo. a lei tá... Não, Ah, não é a entendi. lei, é o STJ, é súmula. É essa súmula aqui, Alan, ó, que está na tela. Diz que é irrelevante o eventual consentimento da vítima, ou da família da vítima, ou dos pais, enfim, não adianta. Ou mesmo que ela já transava, ó, sua experiência sexual anterior, ou mesmo que ela seja namorada, como é o caso do nosso amigo Josimar, que trouxe um caso igual a essa questão, e o cara foi absolvido, porque foi antes dessa súmula aqui, ó, anterior, ó, ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Eles eram namorados, não importa, vai para cadeia, vai procurar namorar com gente da idade dele, e não com praticamente criança. É isso que a súmula fala. Pode falar, quem queria falar? Sou eu, professora. Não era isso. O colega falou menina de 14, 15 anos. Eu ia dizer que 15 anos já não é estupro de vulnerável, com consentimento, no caso, né? Isso mesmo. Ou seja, as meninas de 15 anos já estão tudo namorando aí. A amiga minha lá do trabalho estava falando que... Na realidade, professora, se fizer 14 anos, já acessa. É até 14, né? Fez 14. Menor de 14, exatamente. A menina, minha colega do trabalho, está dizendo que a filha dela, com 15 anos, está namorando com um rapaz de 26. Aí eu pensei assim, se fosse um ano antes, era cadeia, chilindró. Por quê? Porque as pessoas parecem que começaram a namorar mais cedo agora, né? 15 anos com de 26. Rapaz, isso não é bom, né? É bom cada um... Ou esse cara, ele tem uma mentalidade muito, mas muito abaixo da idade dele, ou simplesmente ninguém da idade dele quis ele. Eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo, É sério, mas pior que assim, tipo assim, eu saí há 3 anos do ensino médio, eu acho, e era exatamente assim. Tinha uma série de rapazes da minha turma, do 3º ano, por exemplo, que praticamente nenhuma garota do ensino médio queria ficar com eles. E aí eles ficavam com as do fundamental, porque elas ficavam tipo, ai meu Deus, ele é mais velho. De escola, aí os garotos que ficam de moto lá. Quando eu estudava, eu saía na rua, tinha muito. Professora. Pode falar. É o caso daquele ditado que diz, não, você não é madura demais para a sua idade. É só o cara que não consegue ficar com uma menina mais velha e vai atrás de gente mais nova. Né? Olha, boas reflexões. Gente, a verdade é que a lei, ela quer proteger os direitos humanos daquela menina. Olha, eu falo menina, mas a lei não fala menina, não. Ela fala menor, tá? Pode ser daquele menino também. Mas, geralmente, a gente vê menina jovem com rapaz mais velho. Mas existe também, né? As papa-anjo, né? Como fala. A questão contrária também. Então, não é só mulher, não. É homem também. Mas é mais difícil, né? Você ver uma mulher com um rapazinho novo. Uma garota de 26 anos com um menino de 13 anos, 14. Até porque na convenção social, se o menino ele faz isso, ele é considerado o garanhão, o cara que pega geral, que pega a mulher mais velha porque ele é o cara. Mas se for o contrário, meu Deus. Aqui na minha cidade se chama... Normalmente acontece assim. Como é que é? Normalmente aqui na minha cidade, menino que fica com mulher mais é chamado de gigolô, porque normalmente é por interesse. Qual é a tua cidade? Rosário. Rindo muito aqui, professora. Aqui também, professora. É verdade. Rindo demais. Então, bora lá. Próximo. Professora, só me relembra aqui o artigo que vale para com o ato libidinoso assim, com pessoas acima de 14 anos. Isso. O estupro de vulnerável, artigo 217-A. Para cima de 14, professora, não para menor de 14.
213. É o estupro normal. Próximo. Súmula 589. Vamos lá. Inclusive, deixa eu só pegar logo essa súmula aqui e botar junto com a outra, que aí fica mais didático aqui, cobrir esse pedaço aqui. Vamos lá, próximo, súmula 589. Homem que faz lá na casa dele... Súmula 589. O STJ, professor? O STF? STJ, a gente estava só aqui, STJ agora. Agora, aquela lá da algema era STF, tá? Agora é STJ. O homem vai, faz uma confusão em casa, aí pega, dá um tapa, mas não saiu sangue, não saiu nada disso, viu? Ou então, dá um beliscão. Ou seja, ele pode alegar lá na justiça, como tem esse princípio lá no Código Penal da insignificância, no caso de violência doméstica, o STJ teve que adentrar nesse mérito, dizer não existe isso. Ah, foi só um empurrão, ah, foi só um tapa, ah, nem saiu sangue, nem ficou roxo. Não, gente. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. O princípio da insignificância, ele é utilizado muito no âmbito penal. Olha, imagina só vocês, uma pessoa que furta para comer. Geralmente, quando tem um processo, uma das teses que o advogado ele segue é o princípio da insignificância, dizendo o seguinte, olha, foi insignificante, ela pegou uma lata de leite em pó no valor de R$13. Isso é insignificante. Tá? Ou, geralmente, quando as coisas são de baixo valor. E isso estava começando a acontecer lá na vara da violência doméstica. E o STJ teve que, peraí, não existe isso, como é que você vai valorar? Foi só um tapa, foi só um puxão de cabelo, foi só um arranhão. Ah, eu só queimei o cigarro no braço dela. Isso é insignificante. Isso não faz com que eu venha a ser preso por isso. Então, surgiu, né? Foi aí quando surgiu a questão da súmula quanto à questão da inaplicabilidade. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Ou também conhecido como princípio da bagatela, tá? Por gentileza, anotem lá sobre esse princípio. Que ele também é conhecido como princípio da bagatela, ou seja, muito pouco que aconteceu, beleza? Já ouviram falar nesse princípio da insignificância? Já, professora, no período de ED, se eu não me engano, a gente falava muito sobre isso. Quem deu para vocês? Foi o Alexander. Ah, tá. Josimar está com a mão levantada? Pode falar, Josimar. Ah, esqueceu, foi de baixar, né? Beleza, gente. Então, leiam para mim o que é o princípio da insignificância. Pega lá na internet. O que é esse princípio? Vamos relembrar. Posso ler a frasezinha aqui? Pode. O princípio da insignificância, ou também chamado princípio da bagatela, fala que o direito penal não deve se preocupar com condutas que são incapazes de lesar o bem jurídico. Exatamente. O que mais? Tem mais alguma coisa?
As outras descrições são só que não se deve dar punições de crimes que geram uma ofensa irrelevante ao bem jurídico protegido pelo tipo penal e outras formas dessa mesma frase. Perfeito, perfeito. Ou seja, gente, vamos ver aqui a questão do princípio da insignificância. Quando você está advogando para o agressor, é fácil advogar para a mulher, né? E eu advogar para o agressor? Como é que faz? Ele tem direito à defesa. O que você vai alegar? Então, uma das teses foi insignificante. Ela nem deu entrada lá no hospital, não teve nenhum tipo de lesão que gerasse uma incapacidade para o trabalho ou para a vida normal dela do dia a dia. E aí, então, vou colocando o princípio da insignificância. Então, o STJ, olha, vocês querem saber? Isso aqui não existe mais para a gente. Acabou essa história de princípio da insignificância. Por quê? Porque a gente não pode estar valorando. Quer dizer que tapa? Pode. Não pode é soco, não pode é bogue. Né? Murro. Voadora não pode, mas pode puxão de cabelo. Entende? Não tem como fazer essa tabela. Às vezes, um tapa é mais dolorido para uns do que um puxão de cabelo, né? Até porque a gente sabe que o tapa na cara ele tem uma simbologia de humilhação, né? Então, o que vocês acham sobre isso? Acertou o legislador ou não? Professora, eu acho assim que cada caso é um caso, então a gente tem que aplicar o princípio da insignificância depois de ter avaliado determinado caso e o contexto dele, quais são as consequências dele para a pessoa que foi, no caso, que sofreu determinada coisa. Porque, por exemplo, se para uma pessoa um tapa não foi nada, a gente pode aplicar o princípio da insignificância, mas se para outra um tapa acabou resultando para ela de algum tipo de humilhação, degradação moral, a gente não pode aplicar o princípio de significância, porque cada caso é um caso, entendeu? Mas lembra que essa disciplina é de direitos humanos e que violência doméstica é ação penal pública incondicionada, ou seja, não cabe à mulher dizer para a delegada se ela... Não, sim, não, mas isso que eu falei, por exemplo, é fora da violência doméstica, tipo, sei lá, uma discussão mas de é porque rua. Não, mas a nossa aula é sobre, especificamente... Mas, então, no princípio... Entendeu? Mas eu acho que, então, no princípio do brigas domésticas, por exemplo, não dá para aplicar o princípio da... Exato, porque querendo ou não, qualquer tipo de agressão em um relacionamento, em um âmbito familiar de cônjuge, é uma agressão moral já mais grave do que, por exemplo, uma briga simples de rua. Entendi agora. Vamos lá, outra pessoa. Mais alguém? Professor, eu concordo. Eu acho que essa súmula foi muito feliz, porque estava dando margem muito grande para os advogados aproveitarem e fazerem até de defesa. Verdade. Então, quando você, de uma maneira geral, já de forma taxativa, faz uma súmula dessa, você está... Porque qualquer... O mais simples, singelo que seja, uma ofensa moral ou física, já é de grande vulto quando se trata com uma mulher, entendeu? Então, foi muito feliz. Eu parabenizo essa súmula. Também achei que andou bem os ministros do STJ. Beleza, gente? Então, mais uma. Professora, Oi, pois não. para mim também é pertinente essa questão da insignificância nos crimes e contravenções. Por quê? Porque, de uma forma geral, essa medida ela visa barrar essa justificativa que os advogados
eles apresentavam para defender os agressores. Então, aí, no caso também, como a Stane diz, mas, na minha opinião, isso é situações mais esporádicas. O nome dela é Stane, eu ficava chamando de Stane, sem saber. É Stane, que eu... Ah, tá. É Stane. Ah, tá. Então eu que me confundi. No caso, eu concordo... Não, é com ênfase no I mesmo. Concordo com ela também que existem, sim, pessoas que aceitam certas ações como se não fossem agressões. Porém, para mim, isso é uma situação esporádica que também cabe ao direito versar sobre isso, visto que porque uma pessoa que recebe uma agressão e para ela não é agressão, sim, ela precisa entender a conduta para ela não praticar com outras pessoas. E outra coisa, a mulher, antigamente, ela dava queixa na delegacia, voltava para casa, o marido levava flores, pedia desculpas, e ela ia lá e retirava a queixa no outro dia, né? E já tem anos para cá que isso acabou. Hoje, a mulher que denunciou o marido não tem mais como tirar a queixa, porque por conta de tirar a queixa é que acontece, muitas das vezes, os feminicídios, né? Que vai acontecendo, vai aumentando. Hoje é um tapa, amanhã é um soco, depois da manhã já pode vir coisas mais graves, né? Então, professora, não pode mais tirar queixa. Pode falar. Teve um caso aqui recente, Ah, até emblemático e também, ao mesmo tempo, muito engraçado. Um casal, certo. eles retornaram, né? Só que, para a justiça, o cara era foragido, entendeu? Já tinha um mandado de prisão. E ele não sabia. Aí ele chegou para a mulher deles, reataram, disse, ó, eu quero que você vá lá, só que na delegacia de mulher, e tira essa queixa. Só que ela já era uma ação penal pública incondicionada, entendeu? Ele já tinha saído mandado de prisão. E ele estava lá na delegacia. E ele achava que era só ir lá e tirar a queixa. Exatamente. Quando ela foi lá, eu vou explicar para ela, uma pessoa humilde, né? Muito humilde. E desconfiaram. Quando ela estava falando, aí prenderam ele. Disse, não, para ter um mandado de prisão, você está preso. Eu achei interessante, viu? Tá vendo? É interessante que ele foi com ela, foi? Foi com ela, ele exigiu para ela que já acredita. E ele foi lá para garantir que ela fosse mesmo fazer isso, né? Exatamente. Aí o cara, olha, o senhor dá 2 passinhos aqui para cá, que o senhor vai ficar logo aqui. Verdade. A graça de ter vindo aqui para tirar, o senhor vai ficar aqui mesmo, né? Verdade, aconteceu isso. Muito Caramba! engraçado. Essa daí eu não sabia, não, essa história. Foi recente. Foi aqui em São Luís. Ah, tá. Ou seja, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, não. Mas foi bom, foi bom. Verdade. Então, beleza. Vamos lá, próximo. Súmula 336. Essa aqui eu acho massa. Do STJ. Ela diz assim: a mulher que renunciou aos alimentos lá na separação judicial, estava separando o marido, o juiz perguntou, quer alimentos, pensão alimentícia? Não, doutor, obrigada, não quero nada desse cara. Aí o cara vai e morre. Mas lembra, ela já é ex-mulher. Você acredita que, olha que legal essa súmula para favorecer os direitos humanos da mulher, que se ela comprovar que ela está mesmo numa situação difícil, comprovar a necessidade econômica superveniente, ela tem direito à pensão do ex-marido? Cara, achei muito massa essa súmula, porque geralmente você acha que você não tem mais nada a ver com o ex-marido, né? E muitas mulheres não sabem disso, que tem direito à pensão do ex-marido, claro que se ex-marido tiver morrido, divorciado dela, né, gente? Não é o ex-marido que já está com outra família. E aí já vai ser a outra mulher que vai pegar a pensão. Então, esse ex-marido, ele morreu. E ela, que tinha dito que não queria pensão nenhuma lá em outrora, tem direito agora à pensão por morte dele. Massa essa súmula, né?
Porque, gente, você não pode deixar a senhora ali com fome, né? Uma situação periclitante. Muita mulher não sabe dessa súmula. Gostaram? Professora, qual é a súmula aí? Que deu mais 336, confere lá para mim no Vadimeco. 336 do STJ. STJ. Tá correta, professora. Tá aqui no Vadimeco. Tá, né? Tá correto. Tá. E vocês já perceberam que essa súmula ela é pró-mulher, né? Na verdade, não é que seja pró-mulher, é uma súmula que é pró-vida, porque, imagina, a pessoa morre, a pensão vai ficar para quem? Se a mulher ali, mesmo sendo ex-mulher, está precisando. Achei muito interessante essa súmula, que tangencia os direitos humanos. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Essa súmula eu dou geralmente quando eu estou ministrando aula de direito previdenciário. Eu sempre coloco essa súmula para eles, a 336 do STJ. Vamos fazer mais uma, antes de irmos para a hora da merenda. Súmula vinculante número 56 do STF. Essa aqui é STF, tá? Mudou. Outra coisa, não é súmula 56. Na prova, se botar 56, está errado. É vinculante 56, porque tem outra 26. Professora. Oi. Essa súmula, quando se trata de vinculante, é especialmente para o STF? Só o STF pode fazer súmula vinculante, exatamente, porque eles são a mais alta corte. Entendi. Olha só. Só para vocês terem uma ideia, essa súmula vinculante 56, ela já deu o que falar. Por quê? Porque geralmente no sistema carcerário, eles não cumprem a súmula. Olha o que ela vem dizer, o STF. Que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, às vezes, é ela que abre até a possibilidade, Josimar me corrija se eu estiver errada, do cara ficar em casa, em prisão domiciliar, por não ter o estabelecimento penal adequado. Porque ele não pode ficar com pessoas, por exemplo, que estão pagando pena de reclusão. Então, se eu não tenho o local adequado para esse presidiário, eu não posso colocar ele, né? Imagina que ele cometeu o furto de galinha e botar ele junto com o Fernandinho Beramar. Que às vezes é isso que acontece no sistema carcerário, né? Você bota pessoas que não são do crime e por um acidente na história dele, ele pertenceu ao crime momentaneamente, porém ele não é do crime profissional. Então, quando você bota uma pessoa junto com outra, que é profissional, pode não dar certo essa mistura e influenciar o colega. Então, essa súmula vai dizer o seguinte, olha, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso, tá? Eu botei reticência porque ela fala sobre outras coisas, mas eu quero aqui essa parte principal. E agora, o que você acha, Josimar? Professor, é exatamente isso. Só acrescentando, o que acontecia?
cara entrava como aluno em crime e saía como doutorado. Pós-doutorado, é verdade. Aí ela veio exatamente coibir, né? Não é a função da pena, não é ressocializar a pessoa. É verdade. Então, você estava tornando a pessoa mais perigosa. Um cara que uma professora frisou, roubava uma galinha e saía de lá sabendo já roubar um banco. É verdade. E o mais interessante que a gente observa é que é muito rápido. É muito rápido. Né? A pessoa, para se influenciar para o lado bom, demora, né? É conselho, é indicação, e conselho. Agora, para o lado ruim, é rápido. Porque o mundo oferece coisas que a vida real não oferece, né? São muitas vantagens, entre aspas, né? Hoje não, pode falar. Assim, essa súmula, ela é exclusiva da questão de não poder ficar junto de presidiários de crime mais gravoso, certo? Sim. Porém, tem alguma súmula que fala a respeito, por exemplo, da impossibilidade de manutenção do presidiário em superpopulação, por exemplo, em penitenciária? Não. Por isso que a gente vê aí o sistema carcerário lotado, abalroado, e o que se pede é políticas, né, para que, muitas das vezes, é até denunciado o Brasil na OEA, né, na Organização Interamericana de Direitos Humanos, quando o sistema carcerário está inflamado, né, mas não tem nada que diga, ó, fique em casa enquanto não tem aqui quantidade suficiente de cela, não, eles ficam tudo, às vezes, passa até a promotoria lá e eles falam, doutor, essa cela aqui é para 8 pessoas, tem 30, entendeu? É complicado. Como a gente diz, né, que preso não dá voto, e quando vai fazer alguma coisa para preso, a sociedade recrimina, condena, então acaba deixando esquecidos os presidiários. E também você vê pela essa questão, né, que foi feito os módulos íntimos para preso, que é um direito humano do preso, está lá na Lei de Execução Penal, estudamos isso nas aulas passadas, e o que foram falar? Que Flávio Dino estava construindo um hotel para preso. Eu ia falar exatamente nisso. Pode falar. Não, eu ia falar exatamente nisso. Que, politicamente, quando você toma alguma atitude com relação à penitenciária, a maioria da sociedade vê os apenados como pessoas que não têm mais direito, entendeu? Esqueci da palavra. Aí eu vejo a importância dos direitos humanos. Só percebe quando tem algum parente que passou por uma situação dessa, né? Exatamente. Aí vieram essa crítica toda em cima. Porque geralmente a pessoa, ai meu Deus, você não sabe da maior. E a pessoa até minimiza a história, diz que você não sabe da maior. Cara, você acredita que meu irmão se envolveu com uma amizade ruim, levou ele para um mau caminho? Cara, tá lá na delegacia, assim, tá com droga lá, ou então, você nem sabe. Você acredita que meu primo bateu na mulher dele? Poxa, mas parece que ela que estava errada, então, ou seja, a pessoa vai minimizando a história, mas a história sempre é a mesma, né? Ou seja, é sistema carcerário. Mas, quando é na sua família, a pessoa procura ler a lei de execução penal, ler os direitos humanos de cabo a rabo, mas quando é com os outros, é jaula, cadeia, isso, aquilo, outro, é bem assim, né? Olha, pessoal, eu vou falar aqui um depoimento pessoal. No meu estágio aí, eu já fiz várias visitas, até com um juiz, amigo. Aquilo ali, a penitenciária, aquilo ali é um verdadeiro inferno. Todo mundo fala isso. O ser humano, se não tomar banho, ele fede muito, gente. É um negócio... Os caras ficam jogados à margem, entendeu? Aí eu me pergunto, quer dizer, aí o governador vem fazer
essas reformas e a pessoa ainda cai em cima. Gente, às vezes o cara pensa até, pô, o cara pegou 10 anos. Rapaz, aquelas condições ali, a pessoa presa ali, não sei como a pessoa consegue passar um ano ali, não. Viu? Não sei como é que ela aguenta, De né? todo mundo. Por isso que tem gente que até se suicida. Verdade. O Porque negócio é horrível. é complicado. Só quem conhece o sistema sabe, né, do que a gente está falando. Porque uma coisa é você falar de Pedrinhas, outra coisa é você ir lá em Pedrinhas e visitar alguém, ou mesmo fazer um estágio lá para ver como é que é, né? Isso não é só Pedrinhas, não, gente. É todo o sistema, né, brasileiro. Não muda, não. Às vezes o que muda é quando uma prisão é federal, mas as estaduais. A senhora chegou a ver a reportagem das prisões na Holanda, como elas são? Passa uma vez no Fantástico. Eu não vi. Como é? Melhor que minha casa. Eles têm quadra de tênis. Não prende a cela? Eles têm quadra de tênis, eles têm cursos para quando eles forem soltos eles poderem trabalhar. Nossa, Na Holanda, eles quase não têm crimes, então o dinheiro lá é bem investido. Professora, São, né? lá na Holanda eles recebem presos de outros países devido à falta de crimes lá no país. Mas, rapaz, entendi. Ou seja, tem poucos, né? Entendi. Eu Oi. acabei de lembrar de um caso que eu vi, que Paulo falou isso, eu ri muito quando eu vi esse caso. Tem a Islândia, né? E lá na Islândia tem uma cidadezinha, como é um país bem frio, uma cidade pequena e tal, que eles têm todo o sistema judicial deles, certo? Mas teve um senhorzinho que ele assaltou uma loja lá, um senhor de idade já, em volta de 60 e pouco, quase 70 anos. Ele assaltou a cidade, e quando entrevistaram ele para saber por que ele fez isso, não foi bem uma entrevista, foi mais o pessoal perguntando. Ele falou que é porque ele estava achando a cidade já muito monótona, ele queria dar alguma coisa para as pessoas falarem, que ele já estava ficando muito entediado. Eu não acredito, não. Eu ri muito vendo aquilo, Bruno. Tipo assim, cidade chata, ninguém faz nada aqui, assim, de errado, né? Vou fazer alguma coisa aqui que vai começar a mídia. E, professor, outra curiosidade lá na Islândia, o governo estava pagando $3.000 anuais para quem se mudasse para lá e casasse com uma mulher lá da Islândia. Por quê? Porque eles não estavam... A população é pequena. Gente, deve ser verdade, mas eu acho que não é para casar, deve ser tipo um auxílio para quem é naturalizado. Mas segundo o que eu vi na internet, era para casar, tipo assim, para aumentar o contingente populacional, tá entendendo? Que ele é bem pequeno. Tá, tipo o visto, né? O visto americano, o card, aí você leva de brinde o dinheiro. Pessoal, o modelo que eu acho que deveria ser preso lá. Viu, professor? Oi? O modelo que eu acho que eu já tive curiosidade de conhecer, né? O modelo agrícola eu acho que seria bastante útil. Modelo de encarceramento agrícola. Agrícola, em que eles são responsáveis pelas plantações, né? E recebem no que produzem, porque hoje a gente tem um auxílio reclusão, o cara recebe e fica comendo. Fica com os dependentes. E outra coisa, esse auxílio reclusão, ele é até bem... Não é bem divulgado, né? Geralmente todo mundo acha que todo mundo recebe. Mas o sistema carcerário todo, só 10% dos presos recebe, que eram aqueles presos que já estavam trabalhando antes de serem carcerados. Verdade. A gente pensa que é tipo Bolsa Família, né? Auxílio emergencial, que é para qualquer um. Não. Teria que estar contribuindo para o INSS. Tinha que ter carteira assinada e prazo, né? Tem carência também. Beleza, são 15h40, vamos fazer meia hora de intervalo. 16h10 a gente volta. Hora da merenda. Vamos lá, é nóis.
Bom, próxima súmula agora que nós vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Gerlane, Josmar, Jordana, Alan já estão aqui, beleza. Próxima súmula. Olha aí, Alan falando até em inglês. Que hi. Deixa eu compartilhar a tela. Ah, não, peraí. Eu tenho que botar aqui o slide. Só um momentinho. Vamos lá, queridos. Próxima análise. Súmula 302 do STJ. Acontecia muito isso, muitas pessoas sofriam, porque o plano de saúde limitava a quantidade de tempo de internação hospitalar. Mas quando que a gente pode limitar o tempo se a gente não sabe por quanto tempo vai ficar internado? Imagina agora, caso de Covid. Como é que você vai me dizer que vai ficar só 3 dias na UTI? Como é que o nosso corpo vai dizer isso? E aí quer dizer, então, que se só tem ali 10 dias, o resto você está custeando particular. Totalmente errado. Isso fere o direito humano à saúde. Então, é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Eu faço por analogia aqui, no caso de carro reserva e plano de e seguradora de carro. Eu tirei essa história de carro reserva. Por quê? Porque eles colocam lá, carro reserva, 10 dias. Quando você bate um carro, nunca que o carro fica parado só 10 dias. 10 dias não chegou nem a peça. Então eu tirei, ficar pagando para quê? Melhor eu pagar o Uber, pegar carro emprestado daqui de casa, de alguém, do que pagar um período que eu sei que não é de acordo com o tempo de que o carro vai ficar parado. Então, fazendo uma analogia, a mesma coisa aqui, a gente não sabe o tempo que vai ficar no hospital. Então, é abusivo a cláusula contratual de plano de saúde que diz, olha, internação só até 10 dias, por exemplo. Isso é esperteza, né, do banco. Isso é maldade do banco. E o STJ, para que isso não aconteça, ele vem trazendo a súmula 302 do STJ, que diz justamente o seguinte, que é abusiva qualquer tipo de cláusula em contrato com a operadora de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Compreenderam? Já aconteceu com alguém de vocês? Pode falar. Não, eu ia comentar exatamente o que aconteceu isso com o meu pai. Foi mesmo? Me conta. Foi, deixou a gente numa situação bastante nervoso juntamente com ele. Uhum. Isso foi no hospital, na UDI.
Está com tempo, né? Ah, Essa súmula não é recente, né, professor? essa aqui é 302. Eu vou até ver aqui qual é a data dela, só um momentinho. Mas ela já estava realmente valendo. Eu acho que já, às vezes, a gente não sabe nem que tem, né, essa súmula. Aí nós entramos com uma tutela antecipada, entendeu? Aí foi deferida, aí o juiz deu exatamente... Deve ter sido deferida até com base nessa súmula, né? Exatamente, foi, me lembrei agora. Ó, ela é de 2004, novembro de 2004. Me lembrei agora que ele disse que ele frisou essa súmula, deixou bastante claro no entendimento do Tribunal Superior que não existe limitação. E qual era o plano? Qual era o plano de saúde que fez isso? Me parece que era aquele... Estou me falando a memória, mas ele era bastante usado a nível nacional. Unimed? Unimed, exatamente. Rapaz, a Unimed, ela é uma das maiores de abusos, né? Não, eu estava presente lá quando ele chegou e disse, ele já estava uma semana, pode ficar só 3 dias. Eu digo, mas isso não existe. Ele na UTI. Aí, por conta disso, a gente fez até um cheque caução. A própria diretoria lá do hospital foi... É também errado, né? Que é... Também é errado, uma cláusula abusiva, né? Total. A gente fez isso até no sentido... Mas tu sabia que até hoje o São Domingos faz isso? Faz. Até hoje. Eu digo isso porque minha irmã estava sem plano de saúde. A gente foi lá, deram um contrato para a gente assinar. Aí eu disse, esse contrato aqui é do quê? Nossa, ela se responsabilizando, certo. E você tem que deixar um cheque. Eu falei, cheque? Cheque de quê? Não, cheque caução. Aí eu disse, rapaz, muito bonito isso, né? Vocês não respeitando a lei e tal. Por quê? Porque até hoje os hospitais tudo fazem isso. Sim, prossiga. Não, foi exatamente isso. Eu assinei, fiz exatamente esse procedimento. Na hora a gente faz, né? Com medo, né? Não, na hora do desespero e tudo, que eu estava internado. Aí ele, rapaz, não vou assinar nada, não. Não assinei, não. Nem que minha mãe assinar. Aí já falei com meu primo, que já era advogado na época, entrou com uma tutela antecipada, o juiz deferiu. Aí, pronto, resolvemos de... Mas eu vou te falar uma coisa. É uma situação muito desgastante, né? Porque, assim, até resolver... Nossa, gente, isso consome a gente, já consome a questão do estado físico do ente querido. E ainda mais essa situação jurídica é muito chato. Só paga um plano de tanto tempo, né? Verdade. Paga tanto tempo e na hora que você precisa, o plano quer te dizer tchau. Abandonado, se sente abandonado. Total. E aí a pessoa fala assim, recorre para a ANS, como se fosse fácil, né? Você recorrer administrativamente para a ANS, seu pai ali precisando ali daquele momento. Transfere. Não sei para onde. Se não estiver gostando, transfere. Como se fosse assim, né? Eu pego aqui o telefone, vou ligar para a ambulância, pronto, transferir. Verdade. Professora? Pois não. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Teve uma vez que minha filha se internou, e o hospital estava muito cheio, né? E o plano de saúde que eu pagava era um plano de saúde top, né? Sim. Vamos dizer assim, eu não ia nem para enfermaria, essas coisas. Só lá passar. E aí, isso. E aí o que acontece? Chegou lá no São Domingos, com um monte de criança. Assim, a observação simplesmente lotada. Eu falei, olha, eu não vou ficar aqui. E aí eu comecei a mobilizar todas as mães que estavam ali já há 3 dias, tendo o direito de ficar no apartamento. Professora, o meu marido subiu lá em cima, viu o apartamento fechado, porque eles ficam fechando apartamento para particular, entendeu? Entendi. Tirou foto, a gente fez maior barraco, as mães também, eu mobilizei as mães. Todo mundo subiu para o apartamento. Foi mesmo, deu certo. Deu certo. Olha aí.
Eles ficam, na verdade, prendendo, né? É engraçado, gente, que parece-me, cada vez fica muito mais claro isso para mim, que as coisas só se resolvem no barraco. É impressionante, enquanto você está falando com calma, nada se resolve, né? Mas dê um grito. Justamente, professora. É tipo assim, eu tentei Dê um resolver grito, conversando, vem tá? aqui, Porque vem aqui, eu não vamos gosto aqui. dessas coisas, entendeu? De barraco, essas coisas, eu não gosto. Mas eu tive que fazer isso, Verdade. entendeu? Porque você fica numa situação complicada, né? Vai fazer o quê? Justo, justamente. Aí tinha lá criança com H1N1. Não, uma criança que está com esse vírus, ela tem que estar, vamos dizer assim, ela tem que estar isolada, entendeu? É verdade. Então, é tipo a Covid, né? Tem que estar isolado, então não é assim. Aí mistura tudo, enfim, é complicado. Verdade. É muito complicado. Professora, é tipo assim... E professor, e quando mexe com o filho, né? Quando mexe com o filho, aí o negócio é diferente. Aí aparecem os leões. Aí é como se diz, contra tudo que o direito nos ensina, é fazer justiça com as próprias mãos, na hora que é preciso. Aí a gente se desconhece, né, nessas situações. A gente mesmo se desconhece. A gente parece que entra em estado de natureza, né? Verdade. Verdade. Só quem sabe é que já passou. Queridos, próximo ainda falando de plano de saúde, é a súmula 597. Quem já teve plano de saúde aqui sabe que 24 horas para você usar a urgência e emergência. Mas isso porque o STJ teve que dar uma regulada nos planos de saúde, porque tinha plano de saúde colocando acima de 24 horas, né? Olha, só pode usar a urgência e emergência depois de um mês, agora é só consulta, porque geralmente quem faz plano é que já quer usar, né? Ele diz que tá bonzinho lá na hora de fazer o plano, mas geralmente é porque já quer usar. E aí a pessoa já, pô, fez o plano ontem, já quer usar hoje, consulta. Mas é um direito. Por quê? Porque você não sabe quando você vai adoecer. O nome está dizendo é uma urgência, uma emergência, né? Então, a cláusula contratual de plano de saúde, que prevê uma carência para a utilização de serviços de assistência médica em situações de emergência ou de urgência, ela é considerada abusiva se ultrapassado esse prazo, que é máximo de 24 horas contada a data da contratação. Detalhe, o prazo é máximo, mas esses planos aí, a maioria bota 24 horas. O correto seria já liberar para uso, né? Dar o número da carteira provisória e liberar para uso, mas não. Ele só usa o mesmo o limite máximo, que é 24. Ainda falam assim, olha, depois de 24 horas você já pode usar, porque eles só seguem o máximo. Agora, acima de 24 horas de espera, é abusivo hoje, segundo o SCJ. Só para uma finalidade aqui, para a gente entender. Qual a diferença de emergência para urgência? Pesquisa lá para mim, fala para mim no telefone. Telefone não, no microfone. Quem achou? Tá, lê para mim. A diferença, a gente sempre fica nessa... Eu já perguntei para minha prima, que é enfermeira, mas eu acabei esquecendo. Tá, deixa eu ver. Emergência. É quando há uma situação crítica ou algo iminente, com ocorrência de perigo ou incidente imprevisto, no ambulatório da medicina e na circunstância de que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato. A urgência é quando há uma situação que não pode ser adiada,
que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, ocorre risco até mesmo de morte. Então, a urgência seria caso de imediata ação médica, e a urgência a urgência é quando tem que haver a imediata ação médica, e a emergência é quando é um estado crítico, mas que não decorrerá de uma morte imediata. Então, a urgência ela é mais grave, né? Isso, urgência é mais grave. Que a emergência, entendi. Então, seria com a tutela de evidência com a tutela de... Eu entendi que a emergência é mais grave. Né? Gente, peraí, mas é a urgência que é mais grave, não é? Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Tem um artigo que fala assim, são palavras parecidas, mas que não é a mesma coisa. Aí ele fala, é quando a circunstância exige... peraí. É a urgência mais grave, exatamente. A urgência tem que ser imediatamente, não pode ser adiado, porque tem risco de morte ali iminente. E na emergência, é aquele que é grave, mas não é tanto quanto a urgência. Engraçado, né? Porque a gente fala assim, emergência, urgência, para a gente que é do direito, a gente acha que é igual, mas não é. Professora. Pois não. Eu entendi que a emergência, assim como a Jordana, é mais grave, porque eu estava pesquisando aqui ainda há pouco. Olha, você maluca. Lembra-me. Ai, meu Deus. Conceitualmente. Eu vou botar emergência ou urgência, tá? Que é para não dar esse problema. Conceitualmente, emergências dizem respeito a situações mais graves que urgências, sendo considerada uma emergência condições que impliquem sofrimento. Manda esse link aqui para mim. Manda para a gente ler junto. Tá, eu vou te mandar aqui um minuto. Bota aí, porque a gente lê junto aqui. E o pessoal daqui de casa vive rolando em hospital, e aí eles vivem na emergência, toda vez que chegam já são direto entubados, alguns já vão direto para UTI. Vige! Eu mesmo fui com suspeita de Covid e me jogaram na UTI, então... Fui mesmo? Mas e aí, era Covid? Mulher, era gripe. O pessoal tava louco, me entubaram. Professora, minha mãe tá dizendo aqui também que a emergência, ela é prioritária. É? Tua mãe da área da saúde, é? Isso. Tá. Então é a emergência. Ela disse que a emergência, no caso, tem prioridade no atendimento. A urgência é menor. Não, a urgência, no caso, ela é mais grave. Não, gente, a emergência, desculpa. A emergência é mais grave e tem prioridade perto da urgência. Quanto mais explica, pior fica, mas é emergência. Olha aí. Tem um site aqui que ele mostrou, que é o do Hospital Moinhos de Vento, que diz que a emergência é mais grave que a urgência. É sofrimento intenso ou emergência. Risco de morte. Deixa eu aumentar. Pois é, no site que eu li, a diferença era a emergência é um risco de morte iminente e a urgência não tem risco de morte iminente, mas pode, se não for tratada, vir a ter um risco de morte. Pois Entendi. Então, emergência. Na dúvida, eu não vou pedir para ninguém conceituar aí a diferença. São parecidos. A emergência é um resultado gravíssimo. E a urgência... É grave. É grave. Interessante. Então, olha só. Está aí, ó. Simplificou, Josimar. A emergência é gravíssimo e a urgência é grave. Está aí. Deu uma simplificada aqui para a gente. Cadê o aluno Edson? Está dando para entender, Edson? Você que é a primeira aula, não é isso? Era o Edson? Ou era outro aluno? Falou para mim que era a primeira aula, deixa eu lembrar. Eu acho que era o Edson. Edson, tá aí? Tá dando para entender?
Cadê, hein? Sessão espírita agora. Edson, você está entre nós? Apresente-se, Edson. Mande um sinal. Eu me lembro que ele falou aqui alguma coisa. Deixa eu ver se foi ele. Ah, é. Ele fez a matrícula atrasada, está chegando hoje, é ele mesmo. Enfim, Edson, se você estiver ouvindo, mande um sinal de fumaça aí. Gente, às vezes eu acho que tem gente que deixa o vídeo, vai resolver as coisas da sua vida, e aí, né? Só para ganhar presença, professora. Às vezes eu fico achando que às vezes eu fico tipo, será que tá aí mesmo? Eu pegou no sono, pegou no Fazer uma sono. chamada aí aleatória, né? Professora, mas eu nem julgo, porque uma vez eu peguei no sono e quando eu acordei já estava só eu na chamada, todo mundo foi embora e não tinha... Uma vez não, ontem. Então, Vocês não precisam dizer que foi ontem, tá bom? Deixa a história ser antiga. É, uma vez fica parecendo que tem longeão, né? Eu sei que tem muito tempo. É porque o passado já passou, professora. Não precisa mais reviver. Samara, e ontem já é passado. Ontem, pra mim, já faz muito tempo. Ah, entendi. Na hora. Professora, Oi? também no primeiro bimestre teve uma vez que eu deixei o microfone ligado e não percebi, sabe? Aí eu comecei a cantar lá. Deu muita... Teve um aluno essa semana que ele pegou e do nada começou a xingar lá o computador. E ele tava... Professora, nem lhe digo de Esther. ele parou que já é o segundo mico que eu passo. Gente, por isso O primeiro foi um dia que eu já entro com o microfone desligado. Esse foi o meu segundo mico. O meu primeiro mico foi um dia que eu dormi muito mal. Eu dormi muito mal no dia anterior, tive aula de manhã. E aí, quando foi para aula à tarde, a aula estava levemente chata e a gente estava com a câmera ligada. Eu dormi com a câmera ligada. Gente, vocês lembram da apresentação do trabalho de psicologia? E eu não lembro o que foi, que ficou ensaiando a fala dele com o microfone ligado. Foi, Gabriel. Aí todo mundo tentando avisar ele. E ele sem... Transferiu? Ah, tá. Tu disse que não tá mais entre nós. Meu Deus, o que é isso? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Pois não. Sua experiência aí de aula não presencial e presencial, tá? Ela é mais produtiva? Olha, professor e aluno. Vou ser muito sincera. Depende da turma. Teve uma turma agora que eu dei aula de manhã que eu tive que dar uma chamada neles. Porque, como eu disse, a aula, vocês ficam com a câmera desligada. Beleza, ninguém vai ficar forçando ninguém a ligar a câmera. Porém, a aula é expositiva dialogada. Eu preciso dialogar. Isso aqui não é palestra, como eu falei. Eu não vim aqui dar palestra. Verdade. Então, é muito ruim quando você entra numa turma, como aconteceu de manhã, na outra faculdade, que eu dou aula, e eu pedi para um homem, fiz a mesma coisa que vocês, pedi para um homem homenagear as mulheres. Ninguém apareceu. Aí a gente fica no vácuo, né? Aí eu digo, tudo bem, gente, então vamos lá, alguma mulher para falar? Também ninguém falou. Aí eu disse, então tá, então deixa que eu faça aqui a homenagem, falei, né, do dia importante desde 1975, que tem esse dia na ONU, para homenagear as mulheres. E quando foi, comecei a dar aula, e aí alguma coisa na aula, eu disse, bom, o que vocês acham desse posicionamento do STF quanto a isso? Ninguém falou nada. Aí eu, gente, vamos ter que acertar aqui a questão dos ponteiros, porque é complicado você falar com pessoas que não respondem, que não falam nada, porque se for para ser assim, vocês me avisem, né? Porque aí eu acho que não precisa nem fazer ao vivo. Né? Eu já para vocês só os slides, vocês estudam os slides e a gente se encontra durante a prova, porque não está tendo razão de ser aqui eu falando sozinha,
com pessoas que eu não estou vendo nem câmera, nem nada, não sei nem que estão aí mesmo, de fato, né? Então, é muito complicado. Então, depende da turma. Por exemplo, com a turma de vocês, tá igual como se fosse no presencial. A diferença é que a gente está em casa, né? Cada um. Mas está muito igual com uma aula que eu sempre dei no Facam. A única diferença é que eu estou aqui e vocês estão aí. Mas a turma é participativa. Quando você pega a turma que não é participativa, nossa, 1 hora de aula é como se fosse 2 horas. Por quê? Porque ninguém fala nada, e você vai seguindo, não tem dúvida, não tem questionamento, não tem nada. Aí fica parecendo como se fosse uma peça teatral, né? Assim, vai do início ao fim no monólogo. Tem que ser interativo, né, professor? Tem que ter Pois é, porque, como eu falei, tu imagina, tá na minha pele, aqui dando aula, né, em que você tenta fazer com que os alunos possam colaborar, possa tentar minimizar esses efeitos da Covid, e a pessoa lá só te olhando. Nem disse lá no chat que está lá, né? E aí é complicado. Por isso que eu digo assim, depende do perfil da turma. Antigamente eu ia falar assim, não, é melhor no presencial. Não, às vezes tem aluno que nem falava no presencial e no online ele está se destacando, está abrindo a possibilidade de falar, está se destacando. E no presencial ele era super tímido quando estava na frente de todo mundo. E aqui, como está com a câmera fechada, fala que é uma maravilha. Então, também revelou, assim, pessoas que eu não via falando nunca e, de repente, começaram a se desinibir. É verdade, concordo. Depende da turma. Beleza, galera? Então, quinta-feira que vem a gente continua. Fechado? Professora? Pois não. Eu acho que a gente está participando de todas as aulas, porque em direito penal a gente quase não deixa o professor falar. E ele gosta, ele disse que gosta muito. Quem é? É o Maurício. Maurício Fraga. Isso acontece com os meus alunos no primeiro período. Eu dou aula de História do Direito de manhã, eu não consigo simplesmente dar aula, eles querem que eu fale de penal, de civil. Eu digo, gente, a aula é de História do Direito, calma, não sei o que, a gente já quer saber, é fake news. E aí, o Lula tá certo ou não tá? Eu disse, gente, não vamos falar de política e tal. Mas é legal, né, ver quando a pessoa tá super emocionada e tal. Aí teve um lá que disse que quer fazer concurso para ser ministro, né, do STF. Eu digo, meu amigo, eu nem vou contar para ele, né, que não existe concurso. Vai passando os períodos, a nossa alma vai morrendo aos poucos. Entendeu? Chega no 10º, nem tem mais. Vou falar para ele que não tinha concurso para ser ministro do STF. Deixa ele... Não fala, ele vai descobrir, professor. Aí se eu falo, aí vai com o menino até tranque o curso. Pô, eu queria ser ministro. Deixa ele ir se decepcionando aos poucos. Coitadinho. Então, tá bom. Beijo, galera. Professora. Para vocês. Pois não. Professora, a José de Lindé é professora aí na Facam? A Josete, ela pediu na época suspensão do contrato de trabalho, foi quando ela estava esperando o neném, quando ela engravidou. Aí ela não voltou mais até então. Ah, tá, não sabia não. Ela não voltou desde que a bebê nasceu? Não, nunca mais olhei ela. Ela é irmã de Maurício. Então tá, só queria saber isso mesmo, professora. Boa tarde. Mas ela tá lá no Instagram, depois tu procura ela lá. Beleza, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, professora. Até mais, professora. Até mais.